Viralizou essa semana a questão do jogador Daniel Alves, que foi preso, acusado de estupro, de assédio sexual contra uma mulher numa boate. E teve toda, a partir do momento que houve de fato o assédio, a própria mulher já procurou os representantes do bar, né, do restaurante que eles estavam, da boate, e de lá já foi chamada a autoridade policial do local para investigar, mas o jogador já tinha saído. Mas a partir dali já houve toda a investigação, início da investigação contra ele. E no primeiro momento ele negou o fato, né, usou as redes sociais dele para negar o fato e tudo mais. E aí ele voltou, acho que ele foi, se eu não me engano, para o México, onde ele tinha que se apresentar, e até que ele foi convocado para prestar esclarecimentos. Quando ele retornou, ele deu uma segunda versão, enfim, acho que no total geraram umas 3 versões do caso, e a juíza na mesma hora mandou prisão sem fiança. A gente trouxe também, né, a própria matéria que viralizou, dizendo um dos motivos, né, desses indícios foi que de fato teve a comprovação de que houve a agressão sexual. Dos pontos principais até da legislação atual lá, eles não fazem a diferenciação entre o estupro e a agressão sexual. Hoje é tratado da mesma maneira. E a partir do momento no qual ela denunciou, fez os exames, foi comprovado todos os traços de um possível estupro, bem como a perícia no local, no qual foi localizado o sêmen, e as 3 versões que ele trouxe, né, diferente. No primeiro momento ele disse que não tirou a roupa, e depois a menina disse como era uma tatuagem que ele tinha, e depois ele mudou a versão dizendo, não, aí eu tirei sim, enfim. E ela estava com as agressões, porque ele parece que jogou, enfim, ela no chão, de certas formas, e a própria juíza já, no mesmo momento, decretou a prisão dele, preventiva, sem fiança, né, sem a concessão de fiança, e a partir daí a gente já percebe que, de fato, tem todo o indício, né, de autoria e materialidade com relação a isso. E acho que as câmeras da boate também mostraram a cena dela entrando, saindo, enfim. Então, não havia câmera no banheiro, mas é um fato grave. No banheiro não, mas a entrada e saída dos dois, como foi, e ele indo embora antes mesmo dela denunciar. Ou seja, ele estava metendo o pé, né? Ou seja, vamos acompanhar uma grave denúncia aí de estupro. Isso, mas vamos aqui... Já deu problema, né? Enfim. Vamos aqui favorecer que a legislação de lá, acho que foi aprovada no ano passado, que foi essa alteração, e que modificou e conseguiu trazer tanta celeridade numa investigação que o Brasil, quem sabe, né, também não possa pensar dessa forma para investigar de maneira rápida e célere e conseguir resolver essas questões de crimes sexuais. Pois é, Thalita, nós temos filhos, né? Eu tenho 2 meninas, você tem uma menina. É uma situação muito grave quando uma mulher é violada no seu direito, né? Ali, seu direito de mulher, enfim, um estupro. Então, a palavra da vítima lá em Barcelona, né, lá na Espanha, tem uma lei muito dura contra isso. E verificando o que a gente sabe dos portais de notícia, né, os noticiários, parece que ele já tentou um acordo financeiramente, ela não aceitou. E a situação dele está bem complicada na sua esfera criminal, na sua esfera penal. A gente vai acompanhar o caso e a gente traz as novidades aí futuramente. Isso aí. Mas a gente fez questão de trazer esses 2 temas aqui para a sentença. São 2 casos que mexem muito com a sociedade. A questão da própria Monique Medeiros, que foi a mãe, foi um caso que aqui no Rio de Janeiro gerou uma comoção social muito grande. Eu confesso que eu não conseguia assistir os jornais que quando tratavam dessa matéria. Eu por ter uma filha com 4 anos de idade, eu não conseguia assistir, me dava um asco, enfim. Então, gerou uma comoção social muito grande aqui no Rio de Janeiro, mas eu acho que no Brasil inteiro. Então, a gente quis trazer essa situação para vocês, para a gente perceber que de um ato que aconteceu, né, que no caso na esfera criminal, a gente tem diversos outros desdobramentos, né? A gente está aqui falando na questão dela do local de trabalho, enfim, de uma possibilidade de demissão, ela sendo servidora pública, e trouxemos também esse caso que é super recente do Daniel Alves, que a nossa legislação brasileira é diferente ainda nesse ponto, e como eu disse antes,
a gente espera, né, que os nossos legisladores comecem a ter um novo olhar e pegar uma legislação como essa, que aparentemente, né, foi célere e está caminhando dentro dos procedimentos, se tudo confirmar que o procedimento foi correto, não tem nenhuma nulidade, que a gente se espelhe em casos como esse para que situações como essa não aconteçam novamente. Porque só assim eu acho que já teve, né, o Robinho, agora ele, os brasileiros acho que saem daqui, vai lá, enfim, complicado. Tudo casado, hein? Pois é. Fica em casa com a esposa, não tem problema no boate, não. Pois é. Enfim, mas que esses casos, né, sirvam também de exemplo para que outros não se sintam, que por ter às vezes uma condição financeira muito grande, achar que eles são donos do mundo, que podem comprar qualquer decisão, como foi o próprio caso dele, né, querer um acordo financeiro. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e vamos trazer mais informações para vocês na nossa Sentença do Pendura. Importante, se você tiver alguma uma sugestão para a nossa Sentença do Pendura, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer mais informações. A gente está inaugurando esse quadro na segunda temporada. Então vamos lá, deixa suas dicas, sugestões, se inscreva no canal, ative o sininho e siga nossas redes sociais.